Boa noite, aqui estamos no toque do dia dessa quinta-feira, de um dia chuvoso, um clima bom aqui no nosso Corumbá. E hoje, como de costume, estamos dando continuidade nesse trabalho de levar a palavra de Deus dessa maneira simples, objetiva, para alcançar aqueles corações que estão buscando, que estão querendo receber a palavra de Deus, né? Isso é muito importante, a gente querer, né, estar realmente aberto para receber a palavra de Deus. É fundamental para o entendimento, o discernimento, para ser de bênção mesmo a palavra. Hoje nós convidamos Bruno. Bruno é membro aí daqui da Frei Mariano, do pastor Eliseu. Ele tem um ministério com jovens, está na frente do louvor ali da igreja, então sempre trazendo uma palavra, dando estudo bíblico também, quando necessário ali, na escola dominical. Então Bruno é bem ativo no ministério, criado, né, na igreja desde criança, cresceu ouvindo a palavra de Deus, mas uma coisa ele teve que fazer: decidir por Jesus Cristo. Chegou o momento da vida dele, ele teve que decidir por Jesus Cristo, né? Nascer só num lar cristão não era suficiente. Ele teve que decidir por Jesus Cristo. E hoje ele está aqui mais uma vez, né? Várias vezes já esteve conosco aqui no Toque do Dia. E hoje ele está para trazer uma palavra aos amigos, irmãos que estão nos ouvindo esta noite, no Toque do Dia. Por favor, Bruno, chega até aqui. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tranquilo? Legal essa introdução aqui do missionário Marcos, meu tio, que ele falou, né, que teve um momento que teve que decidir. E hoje o tema da mensagem que eu trouxe é uma pergunta, né? Você tem coragem? E fala justamente sobre decisão, né? Você tem coragem, né, para nós tomarmos decisões durante o nosso dia a dia normal, comum nosso. Nós temos que algumas decisões dessa, às vezes é fácil, estar na nossa zona de conforto, mas outras decisões nós precisamos ter coragem para tomá-las. Muito legal essa introdução, vem muito ao encontro do que será essa palavra de hoje. Eu queria compartilhar o que fala muito comigo, está falando muito comigo, é um texto que fica em Marcos, né, em São Marcos, capítulo 5, versículo 21. E fala mais ou menos assim, esse texto, na verdade, ele vai falar bastante sobre fé, né, ele fala sobre fé, a essência, vamos dizer assim, desse texto em relação à fé, mas eu queria chamar a atenção sobre coragem, né? Aqui vai, nesse texto do 21 até o final, até o 43, ele vai estar falando sobre dois personagens que tiveram coragem, né? E aqui no 21, no Marcos 5, 21, ele começa assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor quando ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Então vamos parar aqui nesse primeiro momento. O primeiro personagem que nós temos é o Jairo. E às vezes a gente pode estar lendo esse texto e passa despercebido. O Jairo, dirigente da sinagoga, a filha dele estava morrendo e ele queria que Jesus fizesse milagre. Que legal, show. Talvez muita gente conhece essa história, às vezes já ouviu, mas esqueceu, e agora que eu falei, relembrou. Legal, o Jairo, beleza. Mas o que eu queria chamar a atenção, o que me chamou a atenção é que o Jairo, aqui ele fala, né, o texto fala que ele era um dirigente da sinagoga. Então, ele era um fariseu. Provavelmente ele era um fariseu, né, 99,9% que ele fosse um fariseu, né, para estar dirigindo uma sinagoga. Quem cuidava das sinagogas e da palavra, né, naquela época, e divulgar a palavra, as mensagens, né, do Velho Testamento, eram os fariseus, eram os mestres da lei, né?
E aqui eu destaco a coragem dele, porque ele sendo, vamos trazer o contexto daquela época, né, à nossa mente. Um dirigente da sinagoga, ele seguia as leis de Moisés, ele seguia o Velho Testamento. E para ele se prostrar diante do Messias, né, que ele fala, né, prostrou-se aos pés de Jesus. Para ele fazer isso, ele estava indo contra, né, vamos dizer assim, os seus líderes, os outros mestres da lei, que com certeza ele podia fazer parte de uma hierarquia ali. Né? Se ele não fosse o principal, ele poderia estar embaixo dessa hierarquia, né, dos fariseus. E ele vai contra tudo que ele já, vamos dizer assim, não contra tudo que ele já pregou, porque o Velho Testamento fala sobre a vinda de Cristo. Mas naquela época, naquele contexto, os fariseus não aceitavam Jesus como Messias. Então ele estava indo contra, né, o que os seus líderes estavam falando. Não é para acreditar nesse Messias. Ele não é o Messias. Ele fala que é o Messias, mas ele não é o Messias. Não podemos, né, dar credibilidade para esse tal de Jesus de Nazaré que está dizendo que é Messias. E quando um mestre da lei, um dirigente da sinagoga faz isso, ele está dando credibilidade para Jesus e está dizendo o quê? Para quem está acima dele na hierarquia: olha, minha filha está morrendo. Se ele é o Messias, e eu acredito e eu tenho fé que ele é o Messias, eu vou me prostrar diante dele. Então há um choque nisso. Então ele teve coragem para ele fazer isso. Primeiro ele teve que reconhecer realmente quem era Jesus, que não, realmente ele é o Messias. Não, ele é o Messias. Então primeiro ele reconheceu Jesus e depois ele teve coragem de ir contra tudo. E provavelmente esse era o emprego dele, que sustentava a sua casa, que sustentava a sua família. Então provavelmente, aqui a palavra não fala, mas pode ser que ele tenha perdido esse emprego, né? Esse direito de estar sustentando a sua família, quando ele faz isso e prostra-se diante de Jesus e fala: você é o Messias, eu creio nisso, põe a sua mão sobre a minha filha que ela será curada, né? Aí aqui nesse ponto a gente vê que ele tinha fé, mas primeiro ele reconheceu quem era Jesus. Não, realmente ele é o Messias, eu acredito nisso, cara. E ele teve coragem, ele falou assim: não, mesmo que eu perca tudo, nem que eu perca o meu emprego, nem que eu fique sem nada, né, sem perspectiva do que fazer depois que minha filha estiver curada, para sustentar, para dar alimento para ela, eu acredito e eu vou me prostrar diante do Messias. E foi o que ele fez, e ele teve coragem, ele teve muita coragem para fazer isso, né? Quem hoje teria coragem, né, de colocar o seu emprego em risco, tem que sustentar uma família, uma esposa, né, filho, talvez mais filhos, que aqui fala que uma filha dele, não fala se ele tinha mais filhos, mas que a filha dele estava doente, vai que ele tinha mais. Naquela época era normal ter mais de um filho, né? Hoje em dia, eu sou 2, 3 filhos numa casa e tendo que tomar essa decisão, né? E de estar perdendo o emprego por causa de Jesus. Ah, Bruno, mas era porque a filha dele estava morrendo, era um caso extremo. Tudo bem, concordo que era um caso extremo, mas a gente pode trazer hoje para a nossa, né, vida real, né? Às vezes você está lá no seu trabalho e pedem para você fazer uma coisa errada, que você sabe que é errado, né? E se você ir contra, você vai perder o seu emprego, você está escolhendo de qualquer jeito, não, isso aqui é errado, Jesus não faria isso, não vai se agradar disso, então eu prefiro perder o emprego do que fazer esse algo errado. E às vezes a gente escolhe o quê? Não, cara, tem uma família para sustentar, eu preciso permanecer nesse emprego. E também entrando em outro contexto, temos vários contextos. Um contexto que você que está ouvindo agora a palavra, você não ainda se declarou, que Jesus, declarou que Jesus é o Salvador da sua vida, você ainda não crê nisso, ainda você não é fiel, você não falou assim: não, a partir de hoje eu, né, vou mudar minha vida, decido seguir a Jesus, eu vou começar a ir na igreja, eu quero ouvir mais, eu quero conhecer mais Jesus. Se você ainda não fez isso, e às vezes você não tem a coragem de tomar essa decisão, às vezes lá no seu coração você já decidiu: não, cara, eu quero Jesus na minha vida, só que você não conseguiu externalizar isso, porque às vezes você fica, com medo de das pessoas ao seu redor, da sua própria família ou de amigos te rotularem: ele virou o crentezinho, né? Agora ele não faz isso porque agora ele é evangélico. E às vezes, você pensando isso, que as pessoas, né, vão te afastar
né? Sua família vai te afastar, ou seus amigos vão se afastar de você porque você tomou essa decisão, você acaba não tomando ela. E aí você acaba não seguindo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, por causa dessa escolha, dessa decisão que você não tomou. Que você tomou a decisão de não, né, querer seguir a Jesus. Mas no seu coração você acredita nele, mas você não quis externalizar isso e não quis mudar a sua vida. Porque no momento que você faz isso, vai mudar a sua vida. Vai ter momentos maravilhosos, mas também vai ter momentos ruins por causa dessa decisão. Né? Pessoas podem se afastar de você, né? Já vi em vários contextos a família parar de chamar aquela pessoa, ou quando uma família toda, né, se converte, fala, não, vamos seguir a Cristo, passam em igreja, a família, o resto da família não chama mais para aquele churrasco, porque sabe que não vão mais beber, não vão mais fazer algumas coisas, e acabam excluindo alguns membros da família ou de círculos de amizade. Acaba acontecendo, mas foi uma decisão, né? E esse dirigente da sinagoga tomou essa decisão. Não, independente se eu vou perder meu emprego, ou se os mestres fariseus vão chamar minha atenção, ou que as outras pessoas vão pensar, eu quero Jesus e eu quero que ele cure a minha filha. Então ele teve muita coragem, além da fé, né, que eu já destaquei, que esse texto é sobre, a essência dele também é sobre fé, mas eu queria destacar a coragem dele. E continuando, tem outro caso também, que é da mulher, né, do fluxo de sangue, né, que ela vivia menstruada, né. Para não ficar lendo muito, vamos contar a história, né, e contextualizar. Naquela época, quando uma adolescente ela menstruava, né, iniciava seu ciclo menstrual pela primeira vez, ela tinha que ser levada até o sacerdote, né, daquela região, daquela cidade, né, e ela ficava ali, né, naquele lugar até acabar o seu período menstrual, e depois os pais iam lá para buscar ela, né? Porque naquela época a mulher que estava nesse período, ela era considerada imunda, então ela tinha que ficar separada, fica separada porque esse período é um período imundo, né? Sangue saindo e tal. Aí, vamos lá, os pais levaram ela pro sacerdote, aí o sacerdote, daqui uns 5, 6 dias, vamos botar 7, aí o senhor volta. Não, beleza. Aí daqui 7 dias os pais dela voltam para buscar essa jovem. Aí o sacerdote, olha, vamos fazer assim, vamos dar mais 2, 3 dias, daqui 3 dias, vamos fechar em 3. Daqui 3 dias vocês voltam, que o dela talvez porque seja a primeira vez, ela ainda não acabou o período dela. E daqui 3 dias os pais dela vêm para buscá-la e ela ainda não acabou o período, né, menstrual. E assim, uma semana, quando foi ver, os pais pararam, né, provavelmente de ir até lá para ver se acabou o período menstrual dela. E essa mulher, ela passa 12 anos nesse período, né? Aí, eu até brinco, né, que eu lendo aqui, falo assim, meu Deus do céu. Essa mulher, ela já se aguentava, porque todo mundo sabe, né, quando a mulher fica nesse período, elas ficam mais sensíveis, né? Mais emocionais, algumas ficam mais chatas, a coisa já quer brigar, já quer chorar. Então aí assim, imagina como que essa mulher não estava 12 anos, e como ela estava nesse período, ela vivia isolada. Ela vivia isolada da sociedade, ela tinha que ficar separada, porque era um período que a mulher era considerada impura, né? Ela estava imunda, ela não podia ter contato com outras pessoas, né? E aí vem um detalhe, né, que a gente às vezes passa despercebido, que uma pessoa que era, né, caracterizada imunda, né, às vezes, por exemplo, tinham leprosos também, viviam separados, essas pessoas elas não podiam entrar em contato com outras, não podiam tocar em outras pessoas. E essa mulher, né, do fluxo de sangue, ela fala assim, cara, ouviu falar de Jesus, eu falei, eu vou pra cima dele, eu preciso ser curada, eu vou falar com o Messias. E aí, ela fala assim, não, pelo menos eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. E ela tinha essa fé gigantesca, né? Mas, contextualizando, o que acontece? Se ela tocasse em alguma pessoa, ela ia ser punida. E se ela tocasse em alguma pessoa, em algum mestre da lei da época, né? No caso eram os fariseus, ela poderia ser até morta, né? Por apedrejamento. Então, olha a coragem dessa mulher. Ela vivia 12 anos nesse período menstrual e ela teve muita coragem, porque Jesus era considerado também, todos chamavam ele de mestre. Então, ele era considerado por muitos naquela época, naquele momento, como um mestre da lei também, porque ele falava
sobre a palavra, falava sobre ele mesmo, sobre o Pai, né? Então ele era considerado um mestre da lei. E ela tem a coragem de tocar nas vestes dele. Ela estava correndo um risco de morte. Ela poderia ser morta, né? Assim, mas e tinha a multidão, estava espremendo Jesus e ela toca na orla da veste dele. E aqui ela fala no 27, né? Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, quando ela toca, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, porque era um sofrimento para ela, 12 anos, né, naquele fluxo, e ela se liberta ali. E aí, prossigamos, no 30, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam os discípulos para ele: vês a multidão, Jesus, aglomerada ao teu redor, e ainda vem perguntar para a gente quem te tocou? Como assim, quem te tocou? Olha, você está vendo, tem muita gente aqui, várias pessoas estão te tocando, né? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. E aqui no 33 vem uma parte assim, ela tocou, ela sentiu que ela estava curada, né? Então ela teve fé em Jesus, ela reconheceu quem era Jesus, que ele era o Messias, que ele podia fazer esse milagre na vida dela. Então ela decide, ela teve muita coragem e decidiu tocar nele. E ela aqui, como a gente leu, ela percebe, ela sentiu que ela já estava curada depois de ter tocado. Ela podia muito bem ir saindo de mansinho e ir embora, sem se anunciar, porque Jesus ficou olhando para ver quem tocou nela. E ela podia ter ido embora, já estou curada. E aqui ela corre mais uma vez um risco, só de alguém ver ela tocando escondido, ali na orla, no manto dele, ela já poderia ser morta e apredejada por estar tocando o mestre da lei. E ela já tinha tocado, ninguém viu aparentemente, tinha muita gente, e mesmo assim, de novo, ela passa outro risco de morte, porque ela se anuncia, ela fala, então, no 33, então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, o mesmo ato que o Jairo teve, prostrou-se aos seus pés, reconhecendo Jesus, reconhecendo quem era ela diante de Jesus. E aqui um grande detalhe, e tremendo de medo. Por que ela estava com medo? É exatamente isso que eu falei. Às vezes a gente lê e esquece do contexto da época. Só porque ela tocou a mulher estava com medo porque ela tocou na veste de Jesus. Nada a ver ela ficar com medo. Não, tudo a ver. Porque ela poderia ter sido morta. E aí ela tocou e poderia ter ido embora quietinha. Já foi, já estou curada, já me safei. Não, ela teve de novo coragem. Ela teve coragem 2 vezes. E ela, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, Jesus disse para ela: filha, a sua fé a curou. Em algumas versões, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então ela teve coragem. Ela teve coragem 2 vezes. A primeira coragem de tocar, alguém poderia ter visto. E depois ela teve coragem de falar a verdade. Olha, não, realmente fui eu que toquei no Senhor. E Jesus sabia que dele saiu o poder, porque ela tinha muita fé. E ela teve muita coragem, muita ousadia. E trazendo para o nosso contexto hoje, você que está ouvindo, você tem coragem, você tem essa coragem, Aqui ela corria risco de morte. Bruno, mas ela já estava com um problemão há 12 anos, Se eu também tivesse um problemão desse, que a qualquer momento eu poderia morrer de tanto, de tanta hemorragia, eu também iria ter essa coragem. Será mesmo? Será mesmo? Às vezes nós não tomamos essa decisão de coragem no nosso dia a dia, de entregar a nossa vida a Jesus. Aqui ela entregou a vida dela completamente, ela foi entregue. Assim, quando Jesus ficou olhando ainda, ela podia ter ido embora, mas ali ela entregou. Falou, não, fui eu,
se prostrou diante dele, entregou a vida dela ali, porque ali ela entregou realmente a vida, porque ela não sabia, por isso que ela estava tremendo de medo, ela não sabia se ela ia continuar viva, pô, fui curada, mas vou morrer agora apedrejada. Do que adiantou ter toda essa coragem? Né? Mas mesmo assim ela teve coragem de novo, ela teve essa ousadia. E às vezes hoje nós no dia a dia, como eu falei, não tomamos a coragem de seguir Jesus. Talvez você ainda não tomou essa decisão ainda na sua vida de seguir Jesus, né? Porque tá com medo de algumas pessoas falar, ah lá, o evangélico, ah lá, o crentezinho lá. Até mês passado tava aí na vida, nas baladas, enchendo a cara com a gente. Agora lá, tá falando que é crente, né? Já ouvi muito isso. Ah lá, tipo, tá na igreja, fica com a mão levantada. Até semana passada tava aí com a gente. Aí agora, do nada ele mudou. Né? Então tem gente que, por causa desse pensamento, não segue a Jesus. Fica com medo, né? E trava e paralisa. No seu coração ele quer fazer isso, mas não tem essa coragem de externalizar. E para você que já é cristão, que vive na igreja, né? Como o Tio Marcos falou, né? Que cresceu na igreja, mas ainda não tomou dessa decisão, ainda está sentado aí no banco da igreja, domingo a domingo, sem fazer nada para acrescentar na obra de Deus, né? Que ele falou, Jesus falou, vão, pregue o evangelho, anuncie o reino, anuncie que eu vou voltar de novo, anuncie as boas novas, anuncie o meu evangelho. E aí você ainda não tomou essa decisão, porque, eu não sou capaz, eu não sei falar com as pessoas. Ninguém está falando que você precisa subir um púlpito ou vir fazer live. Se você consegue, Deus pode capacitar. Se você pedir, Ele vai te capacitar. Se você tem esse desejo, né? Não, realmente, não, a partir de hoje eu vou tomar essa decisão. Eu vou criar coragem, vou conseguir fazer uma live. Não vou conseguir subir um púlpito. Mas às vezes tudo é um processo. É tudo devagarzinho. Eu lembro que com 11, 12 anos eu pegava uma mensagenzinha de 5 minutos, que era escrito num papel desse tamanho, mas era um textinho desse tamanho. Quem escrevia era minha mãe. Né? Aí eu ia lá ali no transbordo, ali em frente da praça ali, que é perto da Americanas hoje, e falava ali, era 5 minutinhos, né, nervoso, tremendo, não conseguia a voz nem sair, a voz fina, que não mudou muita coisa ainda, a voz não é tão grossa ainda, mas mais fina ainda, uma adolescente, uma criança, mas começou ali, com 5 minutinhos. Você pode começar, né, onde você está, na sua própria roda de amizade, começar a falar um pouco mais de Jesus, né, mudar às vezes até as suas atitudes. Então para isso você precisa de coragem, né? E por isso que o título da mensagem, né, foi você tem coragem? Porque às vezes a gente fala, não, nós temos coragem, mas tem coragem às vezes para outras coisas, né, para as coisas tipo, seculares do nosso dia a dia, mas quando é para voltado para Jesus, para fazer a obra dele que ele pediu, né, para nós fazermos, não temos essa coragem, né? Então eu queria deixar isso no seu coração. Você tem coragem? Tenha essa coragem, decida por Jesus. Ele vai te capacitar. Mas eu não tenho, eu não sei como fazer. Ele vai te capacitar. Bruno, só porque eu decidi ter coragem eu não vou ter mais medo. Lógico que vai ter medo, você não viu? A mulher, ela teve coragem, mas ela estava tremendo de medo. Você decidiu, falou, não, eu vou. Mas quando chegar na hora, você pode estar realmente tremendo de medo ali, batendo o queixo. Mas Deus vai te capacitar. Entregue a sua vida a Ele, Ele vai te capacitar. Tá? Deus abençoe essa palavra, fique no seu coração. Tenha coragem. Esse é o Bruno, né, com esta palavra muito boa de coragem. Realmente é Deus que, o Espírito Santo também, que nos convence de pecado, de justiça, de juízo, né? Ele nos leva a tomar decisões, né, corajosas e ser valente, né, para seguir a Jesus Cristo, né? Para seguir Jesus Cristo tem que ser valente, não é para qualquer um. Tem que ser decidido, amar mesmo a obra da cruz, né? Pagar o preço, está disposto a pagar o preço. E essa coragem só temos quando nós realmente cremos, queremos tomar essa decisão por Jesus Cristo. Então, queremos agradecer a Bruno por essa palavra, por essas duas passagens, né? De essas duas pessoas que decidiram, tiveram coragem para chegar até Jesus na frente de todos, pagando o preço e decidido por Jesus Cristo.
e assim eles conseguiram milagres, né? Aquele principal, né, da sinagoga conseguiu a cura da sua filha. E essa mulher com 12 anos, com fluxo de sangue, ela também foi curada. Então, Deus é o Deus de milagre, que ressuscita morto. Quando aceitamos Jesus Cristo, somos ressuscitados. Estávamos mortos e passamos de morte para a vida. É o primeiro milagre que acontece na nossa vida. Que Deus abençoe essa palavra e que na próxima quinta-feira estaremos aqui com o toque do dia. Queremos agradecer a atenção de todos. Amém? Um abraço a todos. Assim terminamos com o toque.